Olá, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para ter uma conversinha com vocês. É o seguinte, eu não sei se está ficando claro, né? Algumas coisas que eu tô postando, mas assim, eu vou postar sempre aqui, então às vezes vai fazendo sentido para vocês, vocês têm que ir assistindo, né? Mas eu queria falar, por exemplo, de algo que é essencial nessa jornada da chama gêmea, que é o fato que o Eckhart Tolle nos traz, que é o quê? Todo mundo pensa que é essa personalidade que você tem. Então todo mundo no mundo, né, digamos assim, vive assim, vive achando que é aquela personalidade. Então o que acontece? Nessa jornada você descobre que você não é essa personalidade, que você pode mexer com ela, né, se você quiser. Tipo assim, quando ele fala para você ser consciência, na verdade ele fala para você sair da escolha, né, porque na verdade a gente acha que a gente tem que escolher o lado positivo, mas na verdade a gente sai dessa escolha e naturalmente você vai se tornar mais positivo por causa da energia. Que lembra então do livro do Napoleão, que ele nos conta sobre o positivo, sobre o negativo, e de certa forma a gente deu forma para essas energias, né? Mas que tudo não passa de energia. E é isso que a gente descobre, né? Que na verdade nem energia nós não somos. Somos instrumento para a energia. A mente é um instrumento de ajuda para você manifestar as coisas aqui neste lugar. Mas você não é essa mente, né? Então, eu queria falar com você sobre isso. Então a gente pensa que a gente é essa personalidade estamos identificando com essa mente e a gente vive de acordo com essa identificação. Então vamos supor, vou falar um negócio positivo. Pensa que alguém desde cedo, desde novinha, falou pra mim que eu sou super confiante. Sou uma criança confiante, sempre fui, e papapá, e então eu vou me identificar com aquilo. E eu vou me identificar a ponto de... Aí é que tá. Eu posso me dar um resultado muito positivo também, porque eu tô me sentindo super confiante, sempre. E pode me trazer algo negativo, porque vai ter horas que eu não vou estar. E aí eu não vou saber a hora que eu não estou. E aí isso vai causar uma frustração, né? Então, assim, a gente não pode ir muito por um lado. Porque eis o problema. E não importa se é no positivo ou se é no negativo. Porque você tem que saber que você tem os dois lados. É por isso que eu sempre falo, você tem as duas dualidades. Você tem os dois lados. Então, você tem que manejar a hora que você pode usar sua mente para saber. Você vai saber exatamente a hora que você não está e usar o quê? O que você é, presença com isso. Então é isso que o Eckhart Tolle ensina pra gente. E que às vezes eu falando aqui não vai fazer muito sentido para você, mas você vai começar a assistir um vídeo, outro vídeo, outro vídeo, outro vídeo, outro vídeo sobre isso. E aí uma hora sua mente dá um clique. Por quê? Porque o seu cérebro vai decodificar para você. E aí você vai saber, a mente analítica vai saber o que significa tudo isso, né? Então, falando um pouco da chama, a chama, ela traz essa informação para você. Por quê? Porque você vai viver no mundo físico algo que você não entende, algo que acontece energeticamente. Então, a mente vai dar um bug total, né? Então, esse caminho, ele é espiritual. Esse caminho, ele é espiritual, ele é para você
saber que você está se identificando com essa personalidade e que é isso que o livro do Eckhart Tolle nos traz. Você está identificando o tempo todo e quando você identifica com um ou com o outro, você sofre. Porque você é muito mais do que isso. Entende? A gente aprende a enxergar as coisas aqui, ó. Mas as coisas vão além disso. Então, é isso que esse caminho traz. Esse é o verdadeiro caminho da chama gêmea. Por quê? Porque você só vai conseguir ter essa pessoa, depois de um tempo, manifestada na sua realidade, a hora que você entender isso. A hora que você começar a praticar isso. E é incrível como isso tudo é real, porque eu vivi antes de eu chegar à informação. Porque geralmente assim, a gente é programado, a gente vive aquilo que a gente é programado, né? Mas ao mesmo tempo, já tá ocorrendo energeticamente, né? Eu falo que a energia vem primeiro, mas às vezes é as duas, né? Joe Dispenza explica que primeiro você porque a informação ela tá aqui. E aí eu capto, eu quero sem querer às vezes ou querendo, eu capto e quero viver aquilo, né? Eu tomo aquilo para mim como verdade absoluta, né? Então aí o que acontece? Eu começo a viver aquela verdade absoluta. E aí aquela informação que você recebeu e que você está experienciando como verdade absoluta ainda vai você está experienciando e aí vai ter aquele condicionamento da qual você vai continuar a viver aquilo over and over again, né? Então, tudo que você tem que entender é que você não precisa estar identificado com essa informação, entendeu? Você já viveu ela e aí bora para outra experiência, né? Mas essa jornada espiritual que a chama nos traz, ela vai trazer o fato de que você não precisa escolher uma informação ou outra. É como se você chegasse no fim do ciclo. Tipo, ou se você quiser escolher também é ótimo. Você pode escolher. Você pode escolher como programar sua mente se você quiser. Entende? Então, ele vai trazer esses aspectos interessantíssimos e, assim, me intriga um pouco pelo fato de que a maioria é mulher. E como eu sei sobre programação mental, eu penso que é a maneira que nós, mulheres, descobrimos e podemos acordar espiritualmente. Eu ainda vou formar minha opinião sobre isso, ainda não tá formada. Gente, vou editar um pedacinho desse vídeo aqui. Seguinte, esse vídeo já faz um tempinho que eu fiz e como todo mundo sabe como que é chama, a gente tem períodos em que a gente acredita que isso não é real e a gente acaba indo, são polaridades, né? Acredito ou não acredito. Então eu acabei indo para a polaridade do tipo não acredito, o que foi bom porque permitiu eu ter experiências diferentes com ele, na verdade, porque eu larguei total, tipo, a energia, né? E ele acabou voltando e eu assim, automaticamente eu fui praticando sem perceber a presença, então ele voltou. Então eu fiz essa pergunta. Por que a maioria, tá?
são mulheres. Então eu me fiz essa pergunta e eu acho que eu obtive a resposta, que é o seguinte: a gente não pode generalizar, né? Então, mas isso são energias, não tem a ver com gênero, na verdade, embora tenha. Por que tem? Porque se você for fazer estudos biológicos, a mulher é mais de ir para intuição, para o lado mais intuitivo do cérebro. O homem não. O homem é mais lógico. Então, vamos combinar que as chamas não é de lógica. Então, assim, falando um pouco mais rápido, não sei porque eu tô falando devagar. Enfim, vamos começar de novo. Não sei se você... Eu propus pra mim, quando eu desisti do canal, eu apaguei os vídeos e tudo. Eu propus pra mim o seguinte: de viver a espiritualidade, né? De viver isso que eu estava tentando ensinar. E eu vivi, e foi, né, um dos motivos que ele voltou. Mas só que nesse meio tempo, quando tem a caída, a gente entra no que a gente chama de mecanismos, né, de defesa. Então entra nossos mecanismos de defesa. E uma das coisas foi eu resolvi liberar, assim, tudo que eu propus pra mim. Eu não ia beber, eu não ia comer carne. Eu comecei a fazer novamente. E assim, foi bom porque eu tinha ido muito para um lado da polaridade, da qual eu vou explicar para vocês. E eu tive que entrar em contato, porque você não pode ir muito para um lado da polaridade, entende? E tem que ser um meio termo. Então assim, você pode evitar comer carne, comer menos, mas pode comer também. Se você tiver com vontade, você pode. Se você tiver com vontade de beber, você pode. Mas, como eu fui total para o outro lado da polaridade, eu comecei a beber todo final de semana, comecei a sair todo final de semana e eu precisava, isso é algo que eu queria ter vivido, então eu vivi, realmente eu quis, até o dia que eu não precisei mais, que foi de me relacionar com mais homens, né? Então, e eu comecei a prestar atenção em que eu atraía um tipo assim bem específico, do qual eu não iria ter nada, nenhum futuro com essa pessoa, tipo. E eu falei, cara, eu tô manifestando relacionamentos que são temporários, digamos assim, temporários, né? E eu falei, por que eu tô fazendo isso, né? E tal. Mas eu propus pra mim que eu falei assim, tudo bem, eu quero viver sem pensar em resultados e tudo mais, então eu vou ver o presente momento. E eu comecei a fazer isso. E mesmo que o cara não fosse muito meu tipo, eu comecei a fazer, tipo, presença. E a chama voltou. Aí, quando a chama volta, bagunça tudo. E... por que eu tô falando isso? Porque aí... O último que eu fiquei, assim, eu até gostei dele e tal, que foi quando a chama veio. Mas ele também tinha um impedimento pra mim. E aí eu fiquei puta da vida. Tipo, eu fiquei puta comigo mesmo. O meu ego, né? Ficou puto. E aí eu comecei a perceber também que mesmo umas coisas que eu punha assim, tipo... se essa pessoa fizer isso, e às vezes a pessoa fazia, eu falava assim, não é o que ela faz, entende? Não é o que ela faz, né? Porque não é a chama. Exatamente, mais ou menos assim. Mas só que a gente tenta evitar que não é assim, mas mas esse não é o ponto. Eu comecei a perceber, inclusive, então,
que eu tinha, que eu atraía tipos específicos, né, que não ia ter resultados, propositalmente, provavelmente, inconscientemente, propositalmente. E a maioria deles não eram, pelo menos pela minha visão, né, até eu descobri que às vezes era eu, não era disponível emocionalmente. Espelho de quem? Então, foi aí que eu me peguei. Aí, a chama, ela vai te devolver isso também, exatamente isso, né? E foi quando nessa hora eu resolvi me abrir. E aí eu tive experiências muito interessantes com a chama, que quem sabe um dia eu conto, vou contar aqui não. Oi, neném. Mas aí eu percebi o seguinte, que então, por que independente de sexo, está começando com nós mulheres? Porque se a gente começar a mudar o nosso posicionamento em relação aos nossos próprios sentimentos e qual que é a relação que você tem com o homem, ou melhor, com o seu eu, que as pessoas falam seu eu masculino, então você tem as duas polaridades. Quando você se torna whole inteiro, que é aí que inclusive que a chama volta, mas que de fato vai proporcionar, você vai escolher se você quer ficar com a pessoa ou não, você provavelmente vai por causa da energia, né? Porque aí o que acontece? Você vai mudar essa frequência e os outros homens que são indisponíveis, que vão dar um match, né, com você, de indisponibilidade emocional, eles vão desaparecer, né, da sua realidade, digamos assim. Então, então é necessário, tipo assim, que seja, não importando se é mulher ou não, que há essa massa significativa de consciência, de desenvolvimento de consciência, para você ir mudando o resto. Porque quando você mudar isso em você, essa indisponibilidade emocional, você vai mudar os cenários, e mudando os cenários, isso é igual um vírus, entende? Ele começa a se espalhar muito forte. E vai mudar os relacionamentos entre mulher e homem. Inclusive é o segundo capítulo da profecia celestina, vai mostrar essa mudança, que não vai ser mais guerras de sexo, isso não vai existir. Nós somos alma e alma não tem sexo. Nós somos polaridades, mas até as polaridades irão se anular. Então nós vamos se tornar uma coisa só, a gente vai perceber isso. E às vezes a gente vai viver isso e outras pessoas vão viver outras coisas aqui na Terra. Então é assim que vocês têm que entender, né? Que não é assim salvar o mundo ou forçar um desenvolvimento que ainda não existe, né? Você tem que, por isso que é um desenvolvimento, uma expansão de consciência sua. Não é nem da chama, é sua, né? Acho que a chama é você, mas que vai acabar sendo atraído para quando você der esse shift. Mas que de fato, então nós temos essa responsabilidade como mulheres, porque a gente tem, como mulheres, eu sei que tem homens que me assistem, tá? Então assim, mas eu quero me referir a uma maioria, né? E principalmente, acredito que isso acontece com seres mais empáticos, sensíveis às energias, né, que são mais intuitivas. Então, é por isso que independente de ser mulher ou homem, são pessoas mais intuitivas, mais ligadas com o lado intuitivo. Mas é interessante que essa pessoa traz esse acordar. Então, em si, a pessoa não é importante, ela é, mas não é. Então, você vai entender que não é o romance em si. Isso não é romance, né? Isso não é um relacionamento. É você. Tudo vai voltar a você. Você vai estar experienciando você. Então, muito engraçado que quando você está na dualidade da mente e você
tem um tipo de energia, aquela pessoa vai corresponder exatamente àquilo que você tá na cabeça. E é muito interessante. Ela exatamente vai agir com o que você está emanando de energia. Ela está captando. E ela é sua polaridade. Então vamos colocar o measurement. A hora que você coloca o measurement, a hora que você, que significa isso, a observação sobre você toma como verdade alguma informação sobre aquela pessoa, ou sobre a situação, ou sobre, enfim, é a hora que ela foge. Aí é a hora que você larga de mão e fala assim, eu não quero mais algo externo, tá dentro de mim, isso tudo tá dentro de mim. Aí você para, e aí você... E aí tanto faz se aquela pessoa ficar ou não. É muito interessante que a gente chega nesse ponto, que tanto faz. Começa a deixar as pessoas livres. Você já não quer controlar o comportamento deles. E muito engraçado, eu estou fazendo curso de hipnose. E como eu cheguei nesse curso de hipnose, foi um jeito muito engraçado, mas foi tudo da minha mente que criou isso. E eu até pensei em desistir. Mas aí aconteceu alguns fatos que fez eu continuar. Então eu pensei, e uma pessoa no meu trabalho disse assim, tá, talvez você vai ter alguma informação que você vai precisar. E aí eu parei, fiquei pensando, isso é extensão de mim mesma, ok, tá, eu vou então. Existe isso dentro de mim, né? Então assim, eu não precisava, mas eu fui. E eu descobri um fato interessante, que existe um negócio assim na hipnose que se a pessoa não quiser mudar, não tiver um desejo interno em mudar de comportamento, não adianta fazer hipnose de reprogramação. Então tem que existir algo dentro da pessoa para ela querer aquilo, né? Uma transformação. E o que significa isso? Que existe um desejo, né, interno, da qual a Abraham Hicks fala, né? E esse desejo é que impulsiona você a fazer as coisas. Você tá aqui, me assistindo, se você chegou até aqui, é um desejo de saber sobre essas coisas, né? É um desejo de viver, querendo ou não, a espiritualidade em si, que a gente já vive, tá? Nós somos seres vivendo experiências humanas, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. É só uma forma de dizer como tudo isso funciona. Mas é muito interessante que existe, e eles falam que existe, então, uma parte que não consegue, né, ser mudada. E o Joe Dispenza nos fala que ele fala o tempo todo na meditação dele, há um porquê ele diz isso. Na meditação dele ele fala, o seu desejo tem que ser maior do que o seu comportamento. O seu desejo em mudança tem que ser maior do que o seu habitual comportamento. Do jeito que você está vivendo. Então, o jeito que você está vivendo, se está te trazendo sofrimento, então ele fala sobre isso. O seu desejo de mudança tem que ser maior. Então, aí você consegue, tá? Ele tem, né, os métodos dele. E, enfim, então na hipnose tem isso. E, então você é muito mais do que o seu personagem. E na hipnose, só de você saber que você pode mudar o comportamento do outro, né? E não só na hipnose, existem outros. Porém, a hipnose é onde chega no subconsciente. E se você chega no subconsciente, aí sim se torna permanente. Porque há mapas cognitivos, né, no subconsciente. Então tipo, esse caminho vai te mostrar essa parte. Essa parte que você deixa de se identificar com o seu personagem.
Então você é muito mais do que o seu personagem. Então é disso que o Eckhart Tolle fala, é aquela presença, é você se pegar pensando, é você parar de se identificar com os traumas, e isso tudo você consegue quando você colocar awareness, né, que significa aqui no Brasil a gente poderia falar reconhecimento, consciência, aqui falar awareness, consciousness. Então assim, é esse observador que você está observando tudo que está ocorrendo, entendeu? E você, na hipnose você ainda toma lado, mas nesse caminho espiritual não tem lado. Você pode escolher para manifestar determinadas coisas, você pode escolher. Problema não. É aonde que você vê que você pode manifestar qualquer coisa. Mas enfim, é isso que eu queria vir trazer. O caminho da chama gêmea, ele é muito mais do que um simples romance. Então, se você tá atrás de um simples romance, não é o caminho da chama gêmea, né? E chama gêmea é só um nome. É só um nome que a gente dá pra gente viver aquilo, né? A gente criou um jeito de trazer essas informações pra nós, né? É muito interessante como é que a mente funciona. Eu fico, cada dia que passa, eu fico abismada. Como é que, não é nem a mente, como é que nós três, somos em três, né? Mente, consciência e o corpo. Então, tudo isso funciona junto. E, né, a gente dá importância mais para uma, mais para outra, mas tudo funciona junto. E esse caminho nos traz esse reconhecimento. Então é isso, eu vou ficar por aqui, porque senão eu falo até amanhã. E até a próxima. Um beijo, tchau!